Olá, você que nos assiste nessa nossa intervenção sobre Criminologia 1. O desafio dessa nossa exposição é fazer um sobrevoo panorâmico sobre as diferentes escolas da criminologia. Estudar criminologia significa, em última análise, estudar as escolas da criminologia. E a primeira escola que eu gostaria de apresentar a você, estudante, é a escola positivista, que teve em Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo e Enrico Ferri os seus principais expoentes. A escola positivista da criminologia partia de uma pergunta que, num primeiro momento, pode se afigurar uma pergunta aparentemente ingênua, uma pergunta que talvez todos nós já tenhamos nos feito. Afinal de contas, por que certas pessoas praticam crimes e outras não? Essa é a grande pergunta, o eixo central em torno do qual gravita todo o saber criminológico da escola positivista. Por que certas pessoas praticam crimes e outras não? Ocorre que por trás dessa pergunta aparentemente ingênua subjaz latente toda uma carga semântica, um conteúdo oculto. Porque se eu me pergunto por que certas pessoas praticam crimes e outras não, eu estou partindo do pressuposto de que o crime se submete a uma regra de causalidade. Em última análise, significaria que o fundamento da criminologia é buscar a causa do crime. Qual é a causa do crime? O crime seria, portanto, consequência de certas causas. E, portanto, o crime estaria submetido às regras de causalidade física e mecânica que engendram o universo, que fazem com que a Terra gire em torno do Sol, que fazem com que um determinado corpo sólido se precipite ao chão quando solto no espaço. E, portanto, o crime pertenceria a essa mesma categoria de objetos, os objetos ontológicos, que podem ser empiricamente verificáveis através dos sentidos. O crime, portanto, é essa realidade ontológica. Os criminólogos positivistas acreditavam piamente nisso, que o crime seria uma realidade ontológica, submetida a essa causalidade mecânica. Pois bem, se o crime é essa realidade ontológica e pertence a essa categoria de objetos, isso significa que o crime ele se materializa na concretude de um dado sólido. Ele pode ser apontado, ele pode ser investigado, como se ele fosse um edifício, como se ele fosse um determinado objeto sensível aos sentidos humanos. E, portanto, os criminólogos positivistas procuram recortar o crime, procuram perscrutar o crime, procuram dissecar o crime tanto quanto fazem com uma realidade cromossômica. É isso que os criminólogos positivistas acreditam, que o crime seria uma patologia incrustada na anatomia do indivíduo. O criminoso seria um ser portador de uma deformidade anatômica. E é isso que Lombroso faz. Ele parte do paradigma etiológico e faz com que os criminosos sejam submetidos muitas vezes a intervenções cirúrgicas. O Cesare Lombroso chega num determinado momento e ele vai aos presídios e faz a classificação dos criminosos, como se houvesse uma relação, como se houvesse um nexo entre, por exemplo, a circunferência da cabeça de um indivíduo e a sua propensão ao crime, entre o tamanho do seu nariz e a sua propensão ao delito, entre o tamanho da sua orelha, enfim, a grossura dos seus lábios e a sua propensão criminógena. Cesare Lombroso acredita piamente que haveria um criminoso nato, que pudesse ser empiricamente dissecado tanto quanto faz com os doentes dentro de um hospital. Pois bem, partindo, portanto, desse pressuposto, os criminólogos positivistas acreditam que o crime seria algo assemelhado a uma doença, que o crime poderia ser investigado de uma forma clínica, quase que de uma forma medicinal. Os criminólogos da criminologia positivista, portanto, eles localizam o saber criminológico dentro das faculdades de medicina, que pertencem às ciências naturais do ser e não do dever ser.
É isso que os criminólogos positivistas fazem. Eles partem do pressuposto dicotômico de que existe uma barreira impermeável entre as ciências naturais de um lado e as ciências culturais de outro lado. O crime e o criminoso pertenceriam, portanto, a essa categoria de saber localizada dentro do mundo do ser, dentro do mundo da natureza, e seriam, portanto, dissecados anatomicamente nas faculdades de medicina. Esse, portanto, é a matriz de pensamento da escola positivista. Uma matriz de pensamento que engendrava em torno de si o paradigma etiológico, a ideia de um criminoso nato, a ideia de que o crime seria uma doença, uma realidade cromossômica, incrustada na compleição anatômica do indivíduo criminoso. Em segundo lugar, nós vamos estudar a escola clássica da criminologia. A escola clássica que teve em Cesare Beccaria a sua principal referência, o seu principal expoente. Para estudar a escola clássica, nós precisamos nos situar historicamente dentro do contexto em que a escola clássica se inseria. E a escola clássica se inseria dentro de um contexto histórico que teve como um pressuposto a existência dos suplícios medievais. Antes da implementação da escola clássica, havia dentro da sociedade medieval a principal forma de punição, que era os suplícios medievais. E diferentemente do que possa parecer, os suplícios medievais não era uma forma desenfreada de fazer sofrer. Os suplícios medievais obedecia toda uma matemática da dor. Havia toda uma liturgia ritualística em torno da qual os suplícios se estruturavam. Os suplícios medievais faziam parte de uma teatralidade, fazia parte de uma encenação, de uma coreografia social que era ostentada ao público para o deleite catártico daquele povo sedento por sangue, sedento por sofrimento. Então, diferentemente do que se possa imaginar num primeiro momento, os suplícios medievais não eram uma forma desenfreada de se fazer sofrer, não, muito pelo contrário, eram calculados aritmeticamente, milimetricamente, a forma de se executar os suplícios. Cada um dos personagens dentro daquele teatro social tinha um papel próprio. O supliciado, o carrasco, o Estado, a multidão que assistia, enfim, todos aqueles personagens faziam parte de um código jurídico da dor, por assim dizer.